A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, vamos abordar o vídeo de hoje, irmãos, referente a diversos temas, né, irmãos? Nós temos colocado aí ao longo do tempo um monte de vídeo e o último vídeo, irmão, até foi sobre uma revelação que a nossa irmã Lavínia teve sobre o final dos tempos, né? Nós sempre colocamos aqui no canal. Irmãos, mas veja bem, olha só. Teve um irmão, o nosso querido irmão Geraldo, entrou em contato comigo. Fazia tempo que o nosso irmão queria conversar comigo. Até antes de eu colocar este vídeo anterior, né, sobre a revelação da nossa irmã Lavínia, o qual, irmãos, o servo de Deus abordou um tema e um assunto bem, vamos dizer, polêmico. Polêmico por quê? Porque, irmãos, é a realidade que está acontecendo no nosso meio. Pessoas em que, irmãos, veja bem, acabou a fé, acabou a confiança em Deus, irmãos, e qualquer coisa as pessoas já recorrem à ciência, recorrem à justiça, né, irmãos? E aquele Deus que é para ser para nós, não era para ser, é para ser para nós, o Deus Todo-Poderoso, o Deus onipotente, onipresente, onisciente. Muitos fazem de Deus, irmãos, pequenininho. Tinha uma certa história, irmãos, de uma criança que via um avião lá em cima e perguntou para o pai dele: pai, que tamanho é este avião? Como o pai ia falar o tamanho de um avião que estava a quilômetros de distância? O pai coçou a cabeça e disse bem assim: filho, eu vou te mostrar o tamanho do avião. E levou o menino no aeroporto. Chegando lá, aquele mesmo avião que o menino viu lá nas alturas, ele viu de perto, cara a cara. E o pai dele falou assim: filho, quando algo está longe, se torna pequenininho. Quando você está perto deste algo, ele é enorme na sua frente. Deus é assim, quando nós se distanciamos, nós fazemos Deus pequeno. Quando nós estamos perto de Deus, ele se torna grande, ele é grande, porque nós estamos se aproximando de Deus. E é este tema em que nós vamos abordar, irmãos, é se aproximar de Deus. Os tempos difíceis estão aí na terra, irmãos. Hoje em dia nós vamos falar algo em termos de revelação de Deus, termos de sonho. Deus deu uma parte para alguém e nós somos até criticados na maioria das vezes como que, olha, dormiu de estômago sujo, está dormindo demais, está muito fanático, né, irmãos? Mas o que estamos falando aqui é o que na realidade, na totalidade, vai acontecer. Nós temos aqui um áudio muito importante do nosso querido irmão Geraldo, a toda a nossa querida Irmandade. Vamos interagir esse áudio, irmãos? É muito importante. Irmão Paulo, a paz de Deus. A paz de Deus a toda a Irmandade. Irmão Paulo, eu queria conversar um assunto com o irmão, que sábado, já vem acontecendo alguma coisa, mas sábado foi um dia especial. Eu estava me preparando para ir congregar, por volta de 18 horas mais ou menos, e eu estava ouvindo uma reportagem e estava passando a respeito dos ataques com drones lá, com mísseis do Irã para com Israel. Eu acabei de me aprontar e fiquei pensando naquilo tudo. Chegou na igreja, na hora da oração da comunhão, eu senti na oração apresentar
dizer para o Senhor assim, o que eu vou pedir? O que eu vou apresentar para o Senhor agora? Eu vou apresentar casa, carro, enfermidade, trabalho, aposentadoria. O que eu vou apresentar? Eu não sei. Por que eu não sei? Porque eu acabei de ouvir agora que tem um povo que nessa hora estão recebendo mísseis. Além de toda a tortura, de toda a luta, toda a angústia, está recebendo bombas lá. E nós temos as revelações, os sinais de Deus, temos as coisas que Deus deixou escrito, que Jesus deixou escrito, e tudo se cumprindo. Temos as profecias, né? As revelações, temos tudo isso. E quando vemos esse sinal, a gente começa a pensar naquele povo lá. Que angústia, que tristeza, né, irmão? Deve ser terrível viver assim, debaixo de lutas e de guerras, né? E o povo aqui no Brasil, irmão, principalmente, o povo parece que está no mar de rosa, sabe? O povo parece que está tudo bem, que está tudo em ordem. E por coincidência, irmão, eu apresentei isso ao Senhor. E quando foi na hora da palavra, irmão, foi um culto maravilhoso, uma palavra maravilhosa. Deus mandou aquela parte que pergunta para Salomão a respeito do o que ele queria, o que ele queria receber. E ele pediu a sabedoria. Deus se agradou. E em um certo momento, o servo de Deus falou assim, olha, Deus está me mandando que nos próximos 2 minutos a Irmandade fique na comunhão e peça o que quiser. Pede qualquer coisa que você tem desejo. A igreja explodiu, né, irmão? A igreja explodiu, porque podia apresentar para Deus qualquer coisa. E eu, sentado no banco, falei para o Senhor, Senhor, eu acabei de orar agora, falando de um povo, de uma guerra, de uma luta. E como que eu vou pedir para o Senhor, então? Eu não sei, eu continuo não sabendo. Eu não tenho o que pedir. A única coisa que eu posso pedir para o Senhor agora é sabedoria, Senhor, porque eu não tenho outra coisa para pedir. E aí Deus falou que vai cumprir, sabe, irmão? Então, irmão, eu vim embora. Quando eu cheguei já tinha acalmado um pouco as bombas lá. E hoje de manhã eu comecei a ouvir às 7h30 da manhã o áudio do irmão, de uma revelação que Deus deu para a irmã Lavínia. Então eu senti de contar isso para o irmão, porque o nosso povo aqui no Brasil, irmão, está tudo gelado. Estão se afastando muito da igreja, estão brigando na internet contra igrejas, contra a palavra, contra tudo. E como é que pode, irmão? Como é que pode? E aquele povo lá, irmão, daquele sofrimento lá, como faz? Será que nós não temos um pouquinho de caridade, um pouquinho de humanidade? A gente se diz tão inteligente, né, irmão? Será que não dá para pensar nisso? Será que não dá para um pouquinho de comunhão na vida da gente? Para a pessoa pensar, irmão? Para mudar alguma coisa? Aquele povo lá, irmão, qual a esperança que eles têm, irmãos? São crianças, idosos, doentes, enfermos, sem comida, sem casa. E aquele lá é o povo de Deus, né, irmão? Aquele lá é o povo de Deus. Eu estava ouvindo, irmão, um assunto que eu queria comentar muito com o irmão.
que isso, irmão, que eu vou contar tem muito a ver com o que está acontecendo no Brasil, principalmente. Eu não posso falar do mundo, né, irmão, que é muita coisa, né? No Brasil, principalmente. Uma moça de 17 anos prestou um depoimento da vida dela e ela está com câncer no pulmão. Ela contou os sofrimentos, tudo. E ela foi condenada, irmãos, a 6 meses de vida. E aquilo emociona todo mundo, sabe, irmão? Mas emociona, irmãos, algumas pessoas. Mas outras não, outras colocam-se a pensar. E ela se despedindo, e ela falando dos desejos, falando da vida. Ela está, parece que querendo casar também. E emociona todo mundo, né, irmão? E ela confiando, ela acreditou, né, irmão? Nos médicos, né? Nos exames, tudo. Então, irmão, eu pergunto: o ser humano acredita no médico, acredita no remédio, acredita enfim, nas coisas da terra. E Deus nisso tudo, irmãos? E Deus? É como se Deus não existisse. Porque Ele não deu a última palavra, sabe, irmão? Não é que a gente seja um coração de pedra. É que simplesmente, irmãos, a gente ouve a palavra de Deus. E ela nos ensina, ela nos esclarece, ela coloca esperanças na nossa vida. Tá certo? E a moça acreditou nos médicos, nos exames. Será que não seria mais fácil acreditar em Deus, irmãos? Qual a dificuldade? Mas o ser humano, irmãos, ele se acha inteligente. E eu pergunto: tem alguma inteligência nisso, irmão? Não tem, né? Eu acredito, irmão, eu acho que os anciões, o povo de Deus, os crentes, pastores, seja quem for, irmão, deveria pensar nisso tudo que nós estamos conversando agora. Em vez de ficar discutindo, brigando, irmão, achando quem é maior, quem é menor, deveria entrar numa comunhão, sabe, irmão? E tentar não alertar o povo, que o povo já está alertado. Deveria, irmãos, com obrigação de pelo menos falar com essas pessoas a respeito de tudo isso, sabe? O resumo, irmão: confiam em médicos, confiam no ser humano, mas encontram dificuldades de confiar em Deus, irmão. Isso é muito triste, irmão, muito triste. A gente não sabe mais o que pensar. A igreja esfriou de vez, irmão. E isso a gente já vem conversando, irmão, desde 2019. Todos falavam: não, quando voltar da pandemia vai encher, todo mundo vai lotar. Não, eu falei pro irmão, vai esfriar mais ainda. Não vai voltar não, então é o que está acontecendo com a igreja, irmão. É hora da gente conversar, irmão. Na oração e na hora da palavra, que Deus mandava pedir qualquer coisa, eu falei: Senhor, só tem uma coisa para pedir. Não tem outra. É sabedoria, Senhor. Nos dê sabedoria. É o que eu senti de passar para os irmãos. Guardem bem. Pensem nisso. Analisa o que estamos conversando. Guarda o que é bom no coração. Eu agradeço, irmão, por toda essa oportunidade
e saúdo a todos com a santa paz de Deus. Amém. Tchau. Vocês prestaram bem atenção, irmãos? O nosso querido irmão Geraldo, ele deu essa mensagem, né? Abordou este assunto referente ao povo que está disperso, né? Falando aí sobre esta iminente guerra, o qual a gente não sabe o que será o fim disso tudo, né, irmãos? Só sabemos que vai se cumprir o que está nas escrituras sagradas, né, irmãos? E o que a Irmandade, muitos aí, Deus está mostrando os seus mistérios e dando revelações. Muitos têm até, vamos dizer, receio de contar, né? E muitos estão aí assustados. Quando você vê alguém assustado, criticando, dizendo, olha, está apavorando. Na realidade, ele está com medo. E é neste mesmo sentido que, irmãos, que nós estamos aqui abordando o assunto do nosso irmão Geraldo, o qual ele confirma, né? Que muitos estão esfriando na fé, muitos estão esfriando, muitos estão aí dando prioridade não para Deus, né? Fazendo do nosso Deus um Deus pequeno, um Deus que não faz nada. A gente já ouve por aí algumas pessoas blasfemando contra o nome de Deus, dizendo, cadê o Deus que ali está dentro da congregação? Né, irmãos? E isso daí, muitas pessoas vão atrás também, né, de ouvir essas pessoas no YouTube, né, irmãos? Se nós poder ver aí, tem um monte que estão aí prontos para enfraquecer o povo, né? E o povo ainda está frio, gelado, né, irmãos? Então, irmãos, veja bem, rumores de guerra. A gente viu recentemente, quando deu o eclipse, aquele monte de gente, tudo fotografando, filmando. Olha o espetáculo da natureza. Será se naquele grande dia, quando vier a escuridão total, vai ter tempo de filmar o espetáculo da natureza, que não será espetáculo da natureza, será sim os acontecimentos dos últimos dias? E o nosso irmão aí abordou uma parte muito boa, irmãos. Irmãos, antigamente, eu sou ali da década de 70, 80, né? Mas antigamente, quando se tinha uma doença, não é que a gente era proibido de buscar medicina, mas com o passar do tempo, a tecnologia aumentando, hoje em dia as pessoas procuram primeiro, né, a medicina. Mas naquela época, por ter assim dificuldade, era joelho no chão e a oração, e Deus respondia na hora. O povo era mais crente, o povo tinha medo de errar. O povo, irmãos, falam aí sobre a televisão, né? Olha, a congregação proibia a televisão. Não, irmãos, não é que proibia. É que na época, hoje, o perigo disso hoje é o celular. O perigo é o celular, a internet. Televisão é obsoleto. Mas naquela época a televisão prendia muita gente. E os irmãos avisavam sobre o efeito que a televisão tinha. E não tinha aquela parte dos irmãos falar, olha, use a televisão com moderação. A televisão, ela só servia para distrair, né? Para que um dia frio, gelado, chuvoso, as pessoas ficassem dentro de casa assistindo alguma coisa, alguma novela, né? Mas não tinha aquela frase, olha, a televisão é boa, sabendo usar. Não, a televisão não era boa. A televisão tirava o foco, dava preguiça, ninguém congregava e tinha vários tipos de programa ali, né, irmãos? E olha que para a época, hoje em dia, aqueles programas já são ultrapassados hoje, já são brega, para mandar de ver a evolução do pecado, a evolução das coisas. E hoje o perigo é o celular. E mesmo assim o povo, com televisão, sem televisão, esfriando, irmãos. Irmãos,
Eu vou falar uma coisa para vocês. Mediante o que o servo de Deus comentou, eu coloquei uma pregação para nossa querida Irmandade. Eu vou dedurar agora. Eu coloquei uma pregação para nossa querida Irmandade no Jardim Paulista. Não era o irmão Paulinho que estava atendendo, era outro irmão. Se não me falha a memória, ou é no Jardim Paulista. Não, minto eu, irmãos. No Jardim Ara. Não é o irmão Isaac, não, é o outro irmão. Elder. Irmão Elder. Uma pregação linda. Uma pregação magnífica. Jardim Ara Irmandade gosta de ouvir. Deus desce. Não é que Deus não desce em outras igrejas, deixa eu explicar. Mas o Jardim Ara é uma igreja muito abençoada. Os irmãos muito tementes. Os irmãos homens de Deus. Irmãos, estavam gravando essa pregação do Jardim Ara. E me parece que estavam ou gravando por lá de fora ou no banheiro. Dentro da igreja não podia, senão ia atrapalhar. Irmão, ninguém ouviu a pregação do irmão. Era o pessoal conversando, batendo papo e aparecendo na gravação. A palavra que o irmão estava pregando, para quem estava gravando lá fora, a conversa sobressaía a voz do irmão. Agora imagine o que esse povo vai fazer dentro, lá na igreja, e conversando. Pelo menos na hora da palavra não pode ficar na comunhão para ver o que Deus está revelando. Santo Deus. É terrível, irmãos. E o povo está disperso. Aí está estourando a guerra. Nós vendo aí os sinais. E o povo, né, disperso, frios. Vocês viram na época do Covid? A terra chorou, a terra gemeu. O povo de outras denominações foram para a rua, se ajoelharam, fazendo oração, pedindo para que Deus tivesse compaixão da terra. Foi uma fase de 2 anos, foi um laboratório para que todos nós pudesse aí ver o que vai acontecer ainda, irmãos. Ah, mas está acontecendo a guerra em outros lugares. Mas isso afeta a economia, isso afeta outros países, isso pode gerar uma guerra mundial de um país querer defender o outro, as armas químicas, o povo de Israel sofrendo, irmãos. Imagine. O que vocês acharam sobre o áudio do nosso irmão Geraldo? Está corretíssimo? O servo de Deus foi para a igreja pedir algo para o Senhor. Mas ele lembrou do que está acontecendo em Israel, uma cidade castigada. Com certeza aquelas crianças, aqueles irmãos que estão ali, Israel, não estava pedindo uma aposentadoria, não estava pedindo um carro, nem uma casa. Eles estavam pedindo para o Senhor ter misericórdia do país e amenizar o sofrimento. Imagine, irmãos. E aqui, neste Brasil, neste país abençoado por Deus, nós temos tudo. Ele citou também essa jovem que está com câncer terminal paliativo. Se eu não me engano, tem 1.200.000 seguidores. Uma jovem bonita. Uma jovem que já se acostumou e já está entendendo que está indo embora. Mas ela deixa um recado para todos. Faça valer cada minuto da sua vida. Faça, né, o que eu não fiz na questão de aproveitar a vida, na questão de honrar o pai e mãe, né? De um simples abraço, de um simples beijo, não ignorar as pessoas, ser bom com as pessoas, entender o lado humano, orar pelos seus irmãos, não ser arrogante e não, principalmente, blasfemar contra Jesus Cristo, contra Deus. Nós temos mais é agradecer, irmãos, e não a pedir. O que nos foi dado
por graça imerecida, que é o direito da salvação da vida eterna, já paga tudo. Nós temos mais é que agradecer e não temos tempo para agradecer tudo, irmãos. Então, irmãos, deixamos aqui o comentário da nossa querida Irmandade para mais um vídeo do CCB Sem Reforma. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.